Olá amigos, olá amigas. Hoje vamos trazer mais uma mensagem ao coração. Vamos falar do que seria o bem para o cristão. Essa máxima evangélica, o bem evangélico para cada um de nós. Mas antes gostaria de pedir um favor, se inscreva nesse canal, ative as notificações, pois todos os sábados nós teremos às 7 horas da manhã uma nova mensagem ao coração. E compartilhe-as para que mais pessoas possam ser tocadas por esse bem. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces todas as coisas. Tu sonda todas as coisas. Permita ao Pai, então, que Tu possas orientar e guiar a nossa mente para que sejam os Teus propósitos, não somente a nossa vontade. Ser também, ó Pai, ao nosso coração, guiando, fortalecendo, tornando-o forte, e ser também com os nossos lábios, colocando neles palavras que possam edificar o nosso semelhante. E pedimos isso unicamente em Teu santo nome, em nome de Jesus. Para nós cristãos, o bem está na lei bíblica em sua renovação por Jesus Cristo. Também o bem não se envolve tão somente com o conhecimento do que ele seja, mas das ações que resultam desse conhecimento. Todos nós temos planos para nossas vidas, de como ela vai ser, como vamos nos organizar, como vamos constituir uma família e assim por diante. Nós pensamos sobre o nosso futuro, nós fazemos planos para ele. Geralmente, na construção desse sonho para o futuro, acabamos esquecendo que eles não devem envolver apenas nossos interesses particulares. Mas por que não posso valer meus interesses, meus projetos tão somente, meus projetos particulares? Por uma razão muito simples. Imagine que todos brigassem ou lutassem apenas pelos seus próprios interesses. Viveríamos em um mundo em que todos seriam lobos de todos. Ninguém mais se preocuparia com o outro, com o bem-estar das outras pessoas, com a fé e a salvação delas. Seria um caos de interesse. O cristão, ele não luta pelo seu interesse, mas pela um plano de Deus, pela manifestação de Deus nesse mundo. E por isso ele se interessa pela salvação de outras pessoas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, encontramos uma história bem significativa. Encontramos uma jovem com espírito adivinhador, pelo qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela não errou no que dizia sobre os apóstolos, quando os apóstolos chegaram e ela interpelou-os, adivinhando o futuro deles. Mas mesmo assim, Paulo expulsou o espírito de adivinhação dela em nome de Jesus Cristo. O que havia de errado? Era o interesse que nada acrescentava. A jovem tinha um dom. Todavia, tal dom não acrescentava nada para a obra de Deus. O que nos adianta saber do futuro simplesmente por saber? Para assuntar ou querer saber da vida das outras pessoas, talvez, não sei. O que isso traz de edificação? Para o cristão, não é saber o futuro que importa, mas construir um futuro salvífico para todos. É isso que importa para nós. Aqui há uma consideração importante a ser feita entre adivinhação e profecia. A adivinhação tem a ver com saber o futuro em relação ao seu destino. Já a profecia prediz os assuntos salvíficos correlacionados ao plano de Deus, ou seja, sempre tem a ver com salvação. O resto até impressiona, mas nada edifica e atrapalha o propósito cristão. O bem do Evangelho, que nos nutre com a justiça divina e com suas bênçãos insondáveis,
não usa o próximo como escada, não quer ver o mal do outro, mesmo que esse seja um pecador. E já diz o ditado, que nós cristãos muitas vezes usamos: odeie o pecado, mas ame o pecador. Isso se expressa bem na preocupação de Jesus ao dizer no dia da sua crucifixão: perdoai-lhes porque eles na realidade não sabem o que estão fazendo. Essa passagem encontra-se em Lucas capítulo 23, versículo 34. Na sequência da leitura de Atos, capítulo 16, os apóstolos foram açoitados e presos depois de ferir os interesses lucrativos dos senhores da jovem que tinha aquele espírito de adivinhação. No entanto, na prisão, Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Podiam estar reclamando da vida, podiam estar fazendo qualquer coisa por estar naquela situação, mas cantavam hinos. As pessoas estavam escutando. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, de forma que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas da prisão. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, já que estavam sob sua responsabilidade aqueles fugitivos. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo no versículo 28: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Paulo poderia ter fugido. Por que ele iria dar bola a uma pessoa que estava segurando sua prisão? Nem poderia ter se importado com ele, mas se importou e sabia que se uma ovelha tivesse perdido, é a ela que ele precisava se dirigir. Paulo sabia que não podemos querer o mal do inimigo, mas o bem deste. E este é o da salvação. Assim, o bem bíblico é salvífico, que é o bem do Evangelho. E esse nos ensina a amar os nossos inimigos, a querer este bem para eles, a saber, o bem da salvação. A salvação é para todos, está disponível a todos, quer a todos, pois Deus nos ama a todos. O cristão não pode ser tão egoísta e projetar um futuro particular para si, visando seus próprios interesses. Mesmo em meio a tanta descrença, desconfiança, maldade, o cristão ainda precisa pregar o amor, a paz, o bem que o Evangelho nos ensina. Mesmo que para isso nosso testemunho fira os interesses do próprio mundo. O cristão precisa ter em mente e como projeto o que diz Jesus em João capítulo 17, 22 a 23. E deles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Essas palavras de Jesus devem fazer parte de nosso projeto missionário. Deve estar em nossas mentes, em nosso coração, em nossos lábios. Não é nossos interesses, mas é o interesse, é o projeto, são os desígnios de Deus que importa. Quando seguimos o bem do Evangelho que Ele nos propõe, nossa vida é transpassada de ponta a ponta, de forma que nos encontramos dispostos a nos doarmos, mesmo com todas as nossas limitações. E embora fracos, tornamo-nos fortes, pois nosso coração está voltado para Deus. Falo isso, pois de alguma forma precisamos ser fortes para amar os nossos inimigos. Fortes em Deus,
pois nossos inimigos nos dão todos os motivos para nós odiá-los. Mas Deus, em contrapartida, nos dá todos os motivos para amá-los. Amém.